Contigo Lovers, tudo bem com vocês? Estamos aqui nós dois, eu e Maicon, pois fazia muito tempo que ele não aparecia aqui nesse canal, pra gente fazer uma reação a um vídeo, na verdade é uma carta psicografada do Jorge Lafon, segundo uma médium, né? Sim, uma médium do YouTube, mas ela postou uma carta psicografada do Jorge Lafon. E aí a gente vai reagir, e por incrível que pareça, essa semana aqui no canal tá sendo a semana Jorge Lafon, né? Isso é bem legal. Uma semana bem especial, porque eu falei dele na segunda, no capítulo da TV no Armário. E hoje a gente vai reagir a um vídeo onde é falado sobre ele, né? Uma carta psicografada. O que a gente tem que deixar bem claro? A gente não tá fazendo aqui como é que se chama? A gente não tá falando mal da religião espírita, e de maneira nenhuma. A gente vai analisar e a gente vai ver alguns pontos no que a gente concorda e no que a gente não concorda. Deixando bem claro aqui, gente, que eu sou uma pessoa que eu frequentei muito os centros espíritas kardecistas. De vez em quando vou, agora faz muito, desde que a pandemia chegou, na verdade, Sim, faz muito a gente tempo. nunca mais foi. Mas era um local que a gente frequentava bastante, a gente gostava. Uma vez eu fiz apometria, que eu recomendo para quem não fez. É bem legal, te ajuda a entender muitas coisas. Eu gosto muito de ler aqueles livros romances. Sim, romances espíritas, É. sim, como Zíbia Gasparetto, Marcelo César. Eu também sou fã dessa literatura. Então vamos ver o que essa carta psicografada se aproxima um pouco dessa literatura também. E eu já recebi uma cartinha psicografada lá em Rio Grande. Inclusive ela tá guardada em algum lugar, eu não sei aonde. De repente algum dia eu acho e até eu posso ler de uma outra forma, entender hoje em dia de uma outra forma. Diferente, né? com certeza. Do que naquele tempo. Vamos reagir, vamos ver o que vai dizer tudo isso? Deixa o like aí no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, apertem o sininho para o YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo por aqui. Agora vocês sabem que é toda segunda, toda quarta e toda sexta, sempre às 18 horas. Mas vai que algum dia não role, vai que algum dia o vídeo não suba e aí eu tenho que mudar de dia. Então já aperta o sininho para ele te avisar. Então vem com a gente para mais um vídeo aqui no canal. Tá olhando pra bolinha? Tô olhando pra essa bolinha Tá. aqui, sim. Tô olhando pra bolinha, tô pras duas. E esse vídeo eu tirei lá do canal Espiritualidade. Eu vou estar deixando o link aqui para vocês irem lá e ver o vídeo inteiro, Sim. sem os cortes que a gente vai fazer aqui. De Jorge Lafon, que foi nossa querida Vera Verão. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha gratidão a Jesus por me permitir estar junto a vocês nessa casa de amor e luz que tem trabalhado incansavelmente pelo bem. Desde que desencarnei, essa é a primeira mensagem que consigo enviar e sem dúvida tinha que ser para Paulo. Paulo, sinto muita saudade de várias pessoas que ficaram aí, mas entre elas você é único. Primeiro, quem é Paulo? Quem será que é Paulo? Não é o ex-marido dele? Não é o ex-marido. Ex-marido porque não, o viúvo dele. O viúvo, no caso. porque o viúvo também já é até falecido. Aqui tem um comentário que diz assim, logo no início da mensagem, já dei um pulo. Eu conheci o Lafon e o Paulo, eles eram grandes amigos e andavam juntos para todos os lugares. Há muitos anos atrás, eu trabalhei com um frentista num posto de gasolina em Cascadura, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. E o Paulo de vez em quando ficava lá conversando comigo para passar o tempo e me fazer companhia. Lembro que ele contava suas aventuras com o Lafon. Eram como irmãos, estou maravilhada. Ah, então é um amigo, do Lafon. próximo. Sempre me apoiando e estando ao meu lado nas melhores e piores horas, testemunhando tudo de perto. O meu desencarne foi repentino, e quando percebi, já estava cercado por uma grande escuridão. Pessoas me chamavam pelo nome, mas eu não conseguia vê-las claramente. Entre esses chamados, havia muitos gritos e gemidos, e eu ainda não entendia nada. Pensava que estava tendo daqueles pesadelos vívidos, horríveis e intermináveis. Será que ele estava no umbral? Provavelmente, já me remete àquela imagem lá da novela Viagem. Não, ainda não senti isso, mas sei lá, parece, né? Pela descrição Uns parece. sonhos estranhos, como se estivesse tendo uns sonhos estranhos. Sem perceber que já tinha desencarnado. Quando alguém gritou meu nome e disse, "Seu filho dá, você está morto." Eu não queria acreditar. Comecei a correr chamando por você e gritando o nome de Deus. Mas tudo era em vão. Somente almas ruins passavam perto de mim, cuspiam em mim e diziam viado. Eu, que já tinha sofrido tanto com isso, quanto mais eu corria, mais cansado ficava. Mas como eu estava morto e acabei caindo em exaustão, eu estava enfiado em um lodo fedorento, onde almas, mesmo sem corpos físicos, pareciam estar em decomposição. Remete um pouco àquilo que tu falou lá da Sim, Viagem. remete. Na novela Viagem, que o Alexandre ficava lá, em meio àquele lodo, né? Aquela Pessoas coisa gritando. escura. Sim. De repente, um homem com barba e roupa toda preta apareceu na minha frente e ele ria muito. Perguntei por que ele estava rindo de mim e ele respondeu, "Você teve todas as chances para não vir parar aqui e mesmo assim veio." Questionei o que eu havia feito, mas ele só me dizia, "Você sabe." Um homem de barba escura, barba branca. É um homem de preto com barba branca. Então não era o Papai Noel. Ai, que horror. Pensei que os evangélicos estavam certos, que gays iriam para o inferno. Seria isso?
Ele me disse que não, o que importava era somente o bem que não se faz, o julgamento do próximo, a falta de caridade e tantas outras coisas. Ele continuava rindo, e eu comecei a pensar em todas as vezes que eu poderia ter feito bem, mas decidi não fazer. Mas que estranho, né? Porque ele aqui, assim, pra nós, ele era uma pessoa do bem, tipo. Parecia ser uma pessoa do bem. Devia de ser uma bicha barraqueira, às vezes, mas isso aí, qual bicha que não é? Aí ficou meio estranho, parece que ela não deixou ali nítido se é porque ele era gay ou não, né? Que ele foi parar lá. Ficou meio dúbio. Porque estava preocupado somente comigo. Mas eu vinha de uma família pobre. Qual o problema em me preocupar comigo? Eu estava errado, mesmo tendo uma vida muito difícil, eu poderia ter ajudado mais pessoas. Parecia que meu castigo seria grande, não bastava apenas me arrepender. Mas, gente, se a pessoa não tem muito, como é que ela vai dar? Ele não era rico, eu acho. Porque ele pegou uma época da TV. Hoje, as pessoas que trabalham na TV, elas têm mais condições de fazer merchandising, Sim. né? Tem as redes sociais, onde elas ganham mais dinheiro. E naquele tempo era só com a televisão. E ele não era uma pessoa que estava sempre nos comerciais, ele não... Não, havia preconceito principalmente pela cor e também pela sexualidade dele. Ele participava da praça, fazia as peças teatrais dele e, tipo, ele ia dar o quê, gente? Se ele já levava uma vida difícil, de repente, não tinha como. Acho meio injusto isso. Eu já li o livro do Kardec, aquele livro que tem as perguntas e as respostas, li todinho. Diz ali que a lei que move o mundo... A lei que move tudo é a caridade, tudo mais, tem que fazer a caridade, mas também fazer caridade com o que não se tem também é difícil. É difícil. No umbral não se sabe qual o dia ou o ano e quanto tempo ficaremos sofrendo, o que o torna ainda pior. O clima do lugar não muda e não há dia e não há noite, é tudo escuro. As únicas claridades que se pode ver são do fogo que consegue queimar as almas. Pensei, quem será que criou esse lugar? Não sei quanto tempo se passou, mas um dia fui surpreendido por uma multidão de espíritos que exalavam um cheiro forte de enxofre. Pois é, e se é espírito, como é que consegue queimar, né? Pois é, sente a dor do fogo. Ela não tem mais o corpo físico que sentiria a dor. Aí como é que o fogo consegue queimar? O fogo queima, mas não mata. É estranho isso, É estranho. Né? É umas coisas que a gente que não entende, a gente não entende, simplesmente isso. Agora é uma coisa, né? Se alguém souber alguma resposta, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu estava tão fraco que até fome sentia, o que me deixou confuso, afinal um morto não deveria sentir fome. Esses espíritos me pegaram à força, acorrentaram-me e me levaram para um lugar sombrio, onde havia várias gaiolas suspensas. Abaixo de mim um fogo ardente queimava. Será que era uma boate gay? Ai, que horror. Ué, nas gaiolas tem umas que tem, né? Tem umas botes que tem gaiola, sim. Mas não iria me matar, já que eu já estava morto. As gaiolas estavam cheias de pessoas gritando e sofrendo, e aquela tortura nunca parecia acabar. Na Terra diziam que bastava ter arrependimento para sermos salvos, mas parecia que não era bem assim. É verdade. Quando eu leio os livros e quando eu li o livro do Allan Kardec, ele sempre dizia assim, que a gente tinha que ter o arrependimento e que aí a gente teria redenção, seria salvo, mas parece que não, né? Pelo relato que ele tá falando ali, não é bem assim, não é só, eu me arrependi. Eu não sei se também tem toda uma questão do que esse arrependimento tem que ser genuíno, né? Não adianta ser só da boca pra fora. Sim. De repente era isso, ele dizia, eu me arrependi, mas dentro dele, assim, não sei havia lá. arrependimento. O arrependimento que, sei lá, Mas será que ele fez algo assim tão terrível que ele deveria É isso que eu fico me perguntando. se arrepender? Será que foi o fato dele não ter perdoado o padre Marcelo Rossi? Já que eu já estava arrependido e ninguém aparecia para me ajudar. Não tinha ideia de quanto tempo se passou, pois não havia mais nada a ver além do fogo e das gaiolas. Os meus pensamentos eram tão tortuosos quanto o lugar em que me encontrava. Não conseguia entender como cheguei ali ou o que havia feito para merecer um castigo tão terrível. Enquanto observava as almas presas nas gaiolas, eu pude ver que a maioria delas parecia ter vivido uma vida de maldade e egoísmo. Mas e eu? Será que eu havia sido tão ruim a ponto de merecer estar ali? À medida que o tempo passava, eu me perguntava se algum dia conseguiria sair daquele lugar. Minha esperança já estava se esvaiando e eu começava a acreditar que estava condenado a ficar ali por toda a eternidade. Já pensou ficar num lugar assim? Que horror. Que Sim. sofrimento. Será que a gente vai para esses lugares? A gente já sofre tanto na Terra, às vezes. Pois é, né? Aí eu fico perguntando assim, as pessoas falam muito em Deus, tá? Em Jesus, essas coisas. E aí eu fico pensando, nossa, por que Deus é tão punitivo assim, Tão punitivo. Né? Tanto é que pela Bíblia ele já matou mais do que outras. Né? Paulo, leia atentamente essa mensagem, pois quero que você e as pessoas que amamos não cometam os mesmos erros que eu cometi. Estou escrevendo porque, estando do lado de cá, não é possível consertar tudo e evitar que passem pelo mesmo que eu passei. Mas tudo o quê? Qual é o erro que ele cometeu? Qual é o erro? Foi só a questão da caridade, do amor ao próximo? É ser viado? Porque ali não diz também, né? Só é possível evitar aí.
Salvem-se e salvem aqueles que amam, por favor. Mostre esse relato a todos com todo o meu amor. Só eu sei o que eu sofri. Durante um tempo incalculável, eu fiquei preso em uma gaiola sofrendo em um lugar sombrio e desesperador. As correntes que me mantinham ali eram tão fortes que nem sequer me permitia me mexer. E a dor era tão intensa que eu não conseguia nem pensar em outra coisa. À medida que o tempo passava, algumas gaiolas eram puxadas e voltavam vazias, sem que eu pudesse saber o que acontecia com aqueles que haviam sido tirados dali. Eu não sabia se essa era uma esperança ou um terror ainda maior. Finalmente, um dia chegou e a minha gaiola começou a ser puxada. No alto do penhasco, eu vi uma figura vestida de preto e outra de branco. A pessoa de branco gritava com a pessoa de preto, perguntando quem poderia ser maior que Deus, enquanto a outra respondia que ninguém poderia. O bem e o mal. A luta do bem e do mal. Isso se repetiu várias vezes, até que eu percebi que a de preto era um serviçal. Conforme a pessoa de branco se aproximava, comecei a enxergá-la melhor, e me dei conta que era o Zacarias. Nunca imaginei que ele estivesse naquele lugar, e minha esperança se renovou. O Zacarias estava no umbral. Não, acho que ele era aquele de branco que veio pra salvar ele. Será que não? Eu sabia que ele tinha um coração grande, que faria tudo o que estivesse a seu alcance para me ajudar. Paulo, eu te suplico, não deixe que as pessoas que você ama cometam os mesmos erros que eu cometi. Não deixe que elas sofram como eu sofri. Use a minha história como um alerta. Mas que erros Quais foram erros? esses? Eu acho que o erro é não perdoar o padre Marcelo. Só pode. Faça a diferença. Com um sorriso caloroso e acolhedor, Zacarias me estendeu suas mãos gentis e disse: Jesus ama muito você. Ele sabe de tudo. Ele sabe que, apesar dos seus erros, você fez luz no caminho de muitos. Agora você precisa vir comigo. Naquele momento eu senti um alívio profundo, como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros, e eu segui Zacarias agarrando firmemente sua mão forte e bondosa. Tá, eu me pergunto assim, por que o Zacarias foi lá salvar ele? Tá, eles trabalharam juntos ali um período que o Jorge Lafon trabalhou com os Trapalhões, mas não era uma coisa assim que ele passou tempos e tempos juntos. Pode ser que a ligação afetiva que eles tinham por trás das câmeras era maior do que transparecia na televisão. Será? Possivelmente. Será que a pessoa... Porque também tem uma questão assim, a pessoa que está psicografando, ela tem as suas interferências, né? Os seus preconceitos, né? As suas crenças. Seus conhecimentos. Exatamente. Quando a gente lê um livro espírita, isso está descrito na orelha do livro. Até porque como é que um espírito vai explicar para a pessoa que está ali psicografando algo que o ser humano não conhece, ou que está além da compreensão daquele ser humano? É a mesma coisa que falar de motor de carro para quem não entende de carro. Tipo, não vai adiantar nada. Cada passo que dávamos, eu me sentia mais leve. Minhas dores começaram a desaparecer e eu comecei a sentir uma energia de cura dentro de mim. Nós atravessamos uma luz brilhante. Quando chegamos ao outro lado, meus olhos abriram para um cenário maravilhoso. Toda a energia ruim que eu sentia no umbral foi substituída por uma energia boa e positiva, e isso me deu até uma tontura momentânea. Zacarias explicou que era comum e me levou para ser purificado de qualquer energia negativa restante. O lugar era deslumbrante, cheio de flores coloridas, e o Zacarias me guiou até uma pequena cabana, onde uma senhora bondosa me serviu um prato fumegante de sopa. Essa descrição de quando ele chegou lá me fez lembrar muito o livro Violetas na Janela, que até fica de sugestão para quem não leu. Esse é um livro, como é que eu posso dizer, ele me deixou um pouco depressivo, por causa de algumas coisas do livro e tudo mais, mas eu acho que deve ser algum gatilho próprio meu. Eu não cheguei a ler esse livro. Mas tem até peças de teatro. Sim, lá na minha cidade, os grupos teatrais viviam fazendo a peça, a montagem, Violetas na Janela, mas eu nunca vi e nunca li o livro. E pra quem já leu, já deixa aqui no comentário a opinião também. A fome que eu sentia era insaciável, e ela me disse que era normal, mas com o tempo isso iria passar. À medida que eu me recuperava, Zacarias me contou sobre a vida desse lado e como tudo funciona depois da morte. Ele explicou que o amor era o que nos guia e nos ajuda a avançar no caminho da evolução espiritual. Aprendi que o arrependimento verdadeiro e a busca pela redenção são fundamentais para alcançar a paz e a felicidade, e com toda a sabedoria que ele possuía, Zacarias me ajudou a entender que minha jornada na Terra ainda não havia acabado. Tá, aí eu me pergunto assim, tem essa senhora que recebeu lá, ele deu a sopa, né? Sim. Que eu não entendo também como é que a gente morre, a gente continua sentindo fome, frio, essas coisas. Eu acho que são vícios do espírito, porque ele ficou encarnado muito tempo. Tá, e aí eu me pergunto assim, por que ele não foi recebido pela mãe? Porque em todas as entrevistas que ele dava, enquanto ele estava aqui encarnado, ele sempre falava bem da mãe. A mãe dele morreu muito cedo. E aí a mãe, acho que eu nem chegou a ver o sucesso dele. Não. Mas ele sempre falava muito bem da mãe, ele tinha uma ligação forte com ela. Por que ela não recebeu ele? Será que ela já tá reencarnada e não pôde fazer isso? Essas boas-vindas? E aí foi Ou será que não foi a senhorinha que deu a sopa pra ele? E que eu tinha muito a fazer e a aprender antes de seguir adiante. Eu prometi a mim mesmo que faria tudo o que pudesse para corrigir os meus erros e espalhar luz e amor para as pessoas que amo. Isso quando eu reencarnar. Então ele vai voltar. Ele vai voltar. Então eu acho que ele vai ter que voltar
para resolver os problemas dele com o Padre Marcelo. Pode ser que tenha coisas que a gente nem saiba. Tem muita coisa por trás que a gente nem saiba. Querido Paulo, desde que eu fui resgatado do umbral, muitas coisas mudaram em minha vida através da ajuda de Zacarias. Eu estou agora estudando e aprendendo mais sobre os caminhos de Deus e do amor. E Zacarias é um mentor maravilhoso, com uma paciência infinita comigo, mesmo quando eu cometo erros. Eu quero que você saiba que eu amo muito todos vocês aí, e por isso eu peço que guarde essa mensagem com carinho e a leve para o seu coração. Olhe para si mesmo e para o caminho que você está seguindo. Tente melhorar a si mesmo em todos os aspectos, amando, vivendo, mas fazendo tudo o que é certo, mesmo quando for difícil. Agora é hora de eu partir. Eu gostaria de lhe enviar um grande abraço fraterno e lembrá-lo que Jesus te ama, assim como ele me ama. Por favor, acredite nisso, e nunca perca a esperança e a fé. Com amor e saudade, Jorge Luiz Souza Lima. Que assim seja. Que assim seja. Mas eu quero botar alguns pontos aqui com relação a isso tudo, tá? Vamos militar aqui, vamos fazer uma coisa assim de acordo com as crenças que a gente tem aqui na Terra. Aí eu fico pensando assim, o Jorge Lafon chegou lá, foi pro umbral, aí não ficou muito definido se ele foi porque era gay ou não. Ele era uma pessoa negra, né? E teve a redenção, a salvação através do Zacarias. É uma pessoa branca. É, tipo assim, não sei. E aí tem toda uma história que o Zacarias era gay, Ou bissexual. né? Ou bissexual e que não se assumiu. Enfim, todas essas coisas. Será que a crença da pessoa que recebeu a cartinha não tinha tudo isso na mente? Do tipo assim, o preconceito, né? Tanto racial quanto sexual. Associar o Zacarias com o Jorge Lafon pelo fato dos dois serem ali trabalhado juntos e pelo fato do Zacarias também possivelmente ter sido bissexual ou homossexual durante a vida. Eu acho que tem muitas crenças que acabaram interferindo nessa carta ali. Pois é, e fica o questionamento. Vocês acreditam? Desacreditam? O que vocês acharam disso tudo, dessa carta que a gente acabou de ouvir? Qual é a opinião de vocês? A gente já deu a nossa aqui. A gente quer saber o que vocês acham dessa carta psicografada. E se você gostou desse assunto e quer que a gente reaja a outras cartas psicografadas, que é uma coisa que o pessoal, no geral, não reage, né? Deixa aqui nos comentários. E não só de pessoas LGBTs, né? Sim, no Pode geral. ser de outras personalidades, outros artistas, sei lá. Não precisa ser nichado no LGBT só. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se chegaram por aqui agora. Tem muitos vídeos legais. Tem muitos vídeos falando sobre a vida do Jorge Lafon, inclusive. Então veja, assista. E eu conto com vocês para fazer esse canal crescer. Então obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Marquetito. Eu sou o Michael. E a gente conta contigo.